Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Na Toca da Tirapeia, situada no Parque Nacional Serra da Capivara, foto, foram encontrados vestígios de ocupação humana que datam de pelo menos 22 mil anos. 1. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, a história do Brasil começa com a chegada dos primeiros humanos na América do Sul há pelo menos 22 mil anos. Apartamento. 2. Em fins do século XV, quando do Tratado de Tordesilhas, toda a área hoje conhecida como Brasil era habitada por tribos seminômades que subsistiam da caça, pesca, coleta e agricultura. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, capitão-mor de expedição portuguesa a caminho das Índias, chegou em Porto Seguro na Bahia, tornando a região colônia do Reino de Portugal. 3. Na década de 1530, a coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta que se organizou por meio da distribuição de capitanias hereditárias a membros da nobreza, porém esse sistema malogrou, uma vez que somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1548 é criado o Estado do Brasil, com consequente instalação de um governo geral, e no ano seguinte é fundada a primeira sede colonial, Salvador. A economia da colônia, iniciada com o extrativismo do pau-brasil e as trocas entre os colonos e os índios, gradualmente passou a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar com o uso de mão de obra escrava, inicialmente indígena e depois africana. 4. No fim do século XVII foram descobertas, através das bandeiras, importantes jazidas de ouro no interior do Brasil que foram determinantes para o seu povoamento e que pontuam o início do chamado ciclo do ouro, período que marca a ascensão da capitania de Minas Gerais, desmembrada da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, na economia colonial. Em 1763, a sede do Estado do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. 5. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da possível subjugação da França, consequência da guerra peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente Dom João de Bragança, filho da rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de reino, unido aos reinos de Portugal e Algarves, com a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo Dona Maria I de Portugal acumulado as três coroas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil em relação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro, e ele reinou até 1831, quando abdicou e passou a coroa brasileira ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. 6. Aos 14 anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara, filho, teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte como Dom Pedro II. Em 1888, sua filha, a princesa Isabel, assinou o decreto que extinguiu a escravidão no Brasil, conhecido como Lei Áurea. 7. No dia 15 de novembro de 1889 ocorreu a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, dando início à chamada República Velha, que só veio a terminar em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, tem destaque na história brasileira a industrialização do país, sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, e o golpe militar de 1964, quando o general Castelo Branco assumiu a presidência. A ditadura militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram no ano de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional. 8. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.